Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando diretamente da cidade do Doral, no sul da Flórida. Antes de entrar no vídeo de hoje, eu quero mais uma vez deixar meu profundo agradecimento a milhares de vocês que estão me seguindo, estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando e estão também se inscrevendo no grupo do Telegram aqui embaixo, deixando like, dislike, isso é de suma importância para o canal crescer, e também os comentários, e rumo aos 100 mil inscritos. Vamos chegar lá. Pessoal, nós estamos vivendo um momento aqui de grandes emoções aqui nos Estados Unidos devido às eleições presidenciais. E com certeza nós estamos caminhando para uma definição que logo não só os eleitores americanos, mas como o mundo tomará conhecimento quem será o presidente dos Estados Unidos. O vídeo de hoje é em cima do que muitos estão me pedindo, de como funciona essa coisa do colégio eleitoral, essa contagem de votos. Se você não entende, não fique preocupado, que muitos americanos não entendem, né? E muitos também questionam essa modalidade de contagem de votos. Então, o tema de hoje, ele não terá uma pegada, né, partidária, ele não será nem democrata nem republicano, mas sim em cima baseado no que diz a Constituição dos Estados Unidos da América. E hoje o tema é o seguinte: colégio eleitoral, como funciona a contagem de votos? Eu quero, antes de falar a parte da contagem propriamente dita, voltar um pouco à história para que vocês possam entender como começou isso. Isso começou na colonização. Quando a necessidade política começou a surgir com o desenvolvimento dos Estados Unidos, houve a necessidade de lideranças. E o que acontecia? Devido ao tamanho continental do país, existiam aquelas áreas isoladas dos grandes centros, onde as notícias, o poder acontecia. Então esse pessoal não era muito informado. De repente não mudou muito, né? Mas enfim, eles se reuniam na época das eleições e discutiam, debatiam, e eles elegiam uma pessoa para ser o representante deles. E essa pessoa ficava encarregada de levar o voto dessa comunidade, desta região, até essa área, esse grande centro. Daí que nasceu a pessoa do delegado, do elector, né? E assim foi e tem sido até a presente data. E o curioso disso tudo, pessoal, que é muito curioso quando você vai nas fontes, né? Que na época já havia a preocupação de político corrupto. Olha que coisa interessante. Foi daí que eles nomearam uma pessoa não política para também se encarregar e debater em relação ao rumo do Estado ou do país, né? E isso realmente foi uma coisa que tomou corpo, ninguém se discute quanto a isso, e tem sido assim desde então, inclusive fazendo parte da Constituição dos Estados Unidos, ok? Mas aí você fala assim: mas Richard, mas esse sistema é falho, como é que eu vou acreditar que o determinado delegado ele não vai mudar de ideia no caminho? Pessoal, é sabido. Segundo a história também conta, isso já aconteceu 87 vezes, que o delegado, o pessoal votou, ele mudou de opinião. É o chamado faithless elector. E alguns estados punem severamente esse delegado, tá certo? E segundo também conta a história, na época eles dizem que ninguém ficou satisfeito com essa metodologia de contagem de voto, mas foi o melhor que eles puderam fazer, entendeu? É o que eles chamam de fair election. Não era perfeito, mas nos entendimentos deles era justo. Fair election, tá bem? E o que mais eu posso falar para vocês aqui? O eleitor americano pensa em mudar isso? Com certeza. Pesquisas mais recentes, se bem que a gente questiona muito essas empresas de opiniões, né? Dizem que os americanos, os eleitores, querem mudar. Mas com tudo que tem acontecido, está acontecendo, existe aí uma divisão em saber se realmente essas informações são verdadeiras. Mas nós sabemos que para mudar é uma coisa muito difícil, muito séria, porque seria uma emenda na Constituição dos Estados Unidos, tá? Mas isso aí um dia com certeza irá acontecer, porque a pressão está muito grande e, segundo diz as fontes,
dentro dos pedidos de emenda da Constituição, é onde existe mais pedido, é para emenda popular. Quem viver, verá. Mas vamos aos números dos delegados. Como é que isso funciona? Pessoal, o número dos delegados ele é baseado na Constituição Americana, artigo 2, seção 1, na cláusula 2, tá certo? E que diz o seguinte, o Estado ele é baseado no número de delegados, por Estado que é baseado no US Census, que é o censo que acontece de 10 em 10 anos aqui nos Estados Unidos, e de acordo com a população que tem aquela representatividade no Congresso e no Senado, tá certo? Isto é o somatório, no caso, do pessoal que tem representatividade no House of Representatives, que seriam os delegados, com mais 2 senadores que cada estado tem. Daí que esse número chega nos 538, quando você coloca os 50 estados juntos. Esta configuração numérica, esta configuração de delegados, ela foi determinada e tem sido assim desde 1964. Há um longo tempo já, né? Como é que é distribuído esse número? Bem, são 538 delegados no total. De que maneira é composto esses 538? São 100 senadores, que cada estado tem 2 senadores, e 435 deputados, que são aqueles da da House of Representatives, que é do Congresso, tá certo? E, se você fizer o somatório, do 100 para 435, dá 535. Aí você fala assim, pô, mas cadê os outros 3 votos? Vem de DC, Washington DC, tá ok? Apesar de não ter representatividade no Congresso para voto, mas ele tem para votar como delegado, tá certo? E como é que a gente chega nesse famoso número mágico de 270? Como é que é? É o magic number. Como é que nós chegamos lá? Pessoal, isso é muito fácil. É só você dividir 538 por 2, que chega no número de 269. Como tem que ser 50% mais 1, 269 mais 1, 270. Fácil, né? Não, fácil na teoria, mas na prática não é não. Tá certo? E de modo geral, como é que são esses delegados que são escolhidos? Todo mundo pergunta, quem são esses delegados? Pessoal, esse pessoal tem muito poder. Tem muito poder. E esses delegados eles são escolhidos em cima de uma checagem, de um histórico, pelo partido que ele vai representar, que o partido vai confiar que ele vai ser aquele homem digno que vai votar naquilo que o partido espera que ele vote. Para vocês terem a ideia do poder que esses homens têm. E eles geralmente são anunciados nas convenções dos partidos. É uma coisa meio misteriosa, o pessoal não sabe muito. Geralmente o pessoal sabe quem é o delegado depois que passa as eleições, entendeu? Mas geralmente é assim, tá bem? E o número de delegados, como eu falei, é de acordo com a população. Aqui embaixo eu vou deixar os 50 estados e a quantidade dos delegados por estado para vocês conferirem, mas estou passando aqui na tela também um pouco devagar, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a Texas tem 38 delegados, a Flórida tem 29, Nova York tem 29. Só nesses estados são 96 votos, é muita coisa. Califórnia, 55 votos, pessoal, é muita coisa. Aí vocês vê, em compensação, você pega de repente aí 8 estados como Dakota do Norte, Dakota do Sul, Montana, Wyoming, Vermont, New Hampshire, Connecticut e Virgínia do Oeste, né, West Virginia. Todos esses 8 estados somados só dão 31. Interessante isso, né? Nesses estados também, dentro dos 50 estados, você tem chamado os safe states, são aqueles estados que já têm um perfil democrata, aquele estado que já tem um perfil republicano. Então não existe muito esforço para o candidato ganhar os votos daquela delegação. Já não existe muito esforço, ele sabe que tem aquele perfil. E tem os chamados os estados pêndulos, que são os swing states. Esses onde a briga acontece bastante. E todo ano, né, e com o passar da geração, os estados começam a mudar um pouco o perfil. O que era democrata deixa de ser tão democrata, o que era republicano deixa de ser tão republicano. Então os candidatos dão uma atenção muito forte a esses swing states. Aí você fala assim, mas peraí, Richard, mas tem estado que tem poucos votos, tem 3 votos, 2 votos, não importa. Basta você ganhar 50% mais 1. Então todos têm essa importância. E qual é a confusão que o pessoal faz? Que fica difícil entre o voto popular e do colégio eleitoral. Onde o candidato que tiver mais voto no estado, ele leva todos os delegados. É a modalidade winner take all. É interessante isso, né? Se o candidato republicano tiver mais voto num estado,
ele também vai levar os votos do democrata, do delegado democrata. É isso que confunde as pessoas. Mas peraí, o cara é democrata, vai votar no republicano? Pessoal, é o que foi constituído pela Constituição dos Estados Unidos da América. Assim tem sido desde praticamente a colonização americana, tá certo? E tem umas curiosidades muito interessantes sobre o eleitorado, né? o voto, né? Por exemplo, se você é americano e mora fora dos Estados Unidos, você pode votar para presidente, isso não tem problema não. Até mesmo se você for um astronauta, você pode votar, sem problema. Mas se você for um americano morando nos territórios americanos, que como Porto Rico, Guam, Ilhas Virgens, o norte das Ilhas Marianas, né, do norte, e você não pode votar porque o território não tem a mesma tratativa que os estados. E nós estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas. É uma coisa muito interessante isso, não é verdade? Outra curiosidade também que tem é a quantidade de eleições que foram decididas, que o colégio eleitoral ganhou do voto popular. Até a presente data já foram 5 experiências. Em 1824, 1876, 1888 e agora no ano 2000 com Al Gore e George W. Bush e em 2016 com a Hillary Clinton e o Donald Trump, onde o Trump venceu. Tá certo? Pessoal, antes de fechar, eu quero deixar um ponto, uma pergunta que não quer se calar. Eu tenho muita dificuldade de ver o que eu vejo como milhões, né, aqui e no mundo estão vendo. Eu tenho dificuldade de entender como é que um país chamado Estados Unidos da América, onde existem as cabeças mais brilhantes, e existe no mundo inteiro também, não é só aqui, não conseguem chegar com um sistema de contagem seguro. Eu não consigo entender isso. Nós vivemos num país que, como hoje tem uma empresa chamada Tesla, que desafia tudo e todos, que lança um foguete num lugar e aterriza no mesmo lugar. Nós temos um país que por semana, aposta milhões de unidades em volantes de loteria e paga bilhões de dólares por semana. Segundo a loteria fala, zero de fraude e em uma velocidade recorde para dar uma resposta de quem foi o vencedor da loteria. Por quê? Por que não consegue desenvolver um sistema com uma tecnologia de ponta para contar votos de candidatos a qualquer posição eleitoral, em qualquer capacidade? Eu confesso a vocês que eu não entendo. Tem alguma coisa muito maior que nós pela nossa pequenez, nós não conseguimos entender. Mas não entra na minha cabeça. Aqui tem tecnologia para isso. Aí no Brasil tem tecnologia para isso. A pergunta é, tem vontade? Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre essa coisa do colégio eleitoral, como funciona. Ele pode parecer complicado no início, mas para você entender ele é prático, né, de entender, não de aplicar, né, mas ele é. E fico por aqui, tá? Mais uma vez, eu agradeço de vocês a audiência. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar este canal, que é de suma importância. Tá aqui, se inscreva nele. Também se inscreva no grupo do Telegram, que é de suma importância para tudo que está acontecendo. Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir. E claro, possa Deus te abençoar, possa Deus te guardar e possa Deus direcionar não só os Estados Unidos, mas como o Brasil também. Meu muito obrigado e até a próxima.